Para deixar a derrota de lado e virar a página para uma nova vitória, o Guarani segue se preparando para o confronto deste final de semana contra o Novo Horizontino. Dentro de casa, o Bugre vai em busca dos 3 pontos para retornar ao G4 da competição. A gente aprende muito e tenta melhorar com as vitórias e não diferente com as derrotas. Então a gente sabe onde errou, a gente sabe que a gente fez um jogo muito abaixo do que a gente pode fazer. Então a gente já começamos a trabalhar já pós-jogo do CRB na nossa melhor performance, agora contra o Novo Horizontino, e a representação foi muito boa. A gente sabe que vai ser ponto a ponto, jogo a jogo, sobe do G4, sai do G4, entra no G4 até o final do campeonato, mas a gente tem em mente que na 38ª é o nosso foco, de estar no G4 e consequentemente brigar pelo título. E para a partida deste sábado, o Guarani aposta no retrospecto positivo contra o Novo Horizontino. Desde que o Tigre foi reativado em 2021, o Bugre nunca perdeu como mandante. Em 3 partidas no Brinco de Ouro, são 2 vitórias e 1 empate. Já no retrospecto geral, são 4 triunfos para a equipe alviverde e 2 para o Novo Horizontino, além de 2 empates. É um time que nos impôs uma dificuldade gigantesca no primeiro turno. Foi 1-0 também o jogo lá, mas foi bastante exigido e a gente simplesmente não chegou no gol dos caras lá. Com o retorno de Lucas Araújo, Humberto Louser vai ter força máxima para o duelo de sábado. Sendo assim, a equipe titular deve ser aquela que entrou em campo na última partida contra o CRB. Continuar fazendo o que a gente fez até agora, absolutamente mais nada. Trabalhar humildemente e com dedicação, que nem a gente fez o campeonato inteiro, pensar jogo a jogo. Com promoções na Cabeceira Sul e no Tobogã, os ingressos para a próxima rodada começaram a ser vendidos na manhã desta quinta-feira nas bilheterias do Brinco. Guarani e Novo Horizontino entram em campo no sábado às 5 da tarde pela 30ª rodada da Série B. E venha, cara, venha, acredite na gente até o final. No próprio jogo contra a Ponte Preta é uma coisa, cara, que a gente dentro do ônibus é uma coisa que chega a arrepiar, velho, de ver a torcida do Guarani. Então, faça mais uma vez essa força, porque quando você pensa em não dar um pique, que você está cansado, cara, você vê aquela torcida inflamando, acreditando, cantando o tempo inteiro, então é uma coisa que te dá um gás a mais. Então, acredite nisso, que vocês fazem a diferença. É o 12º jogador de fato. Então, vem aqui, compareça e nos ajude aí nessa vitória contra o Novo Horizontino. Legal a atitude do Pegorari, né? O jogador, ele tem força para fazer esse tipo de convocação. Raramente faz, mas o Pegorari mandou muito bem. O jogo é muito importante. Mas perdeu lá do CRB e tal, o torcedor desanimado. Tá errado. Tá errado. Porque o confronto direto com a equipe do Novo Horizontino pode retomar um lugar do G4. Momentaneamente o Guarani está fora, mas tem esse confronto direto. Então compareça 10 mil bugrinos empurrando o time do Guarani. E o Guarani vencendo, volta para o G4. E ele precisa vencer os jogos em casa. Só depende dele. Família. E o que você acha que vai acontecer nesse jogo? Nesse jogo, o Guarani vai ganhar. Vai ganhar o jogo, vai manter a escrita, vai manter, não é tabu, né? Mas é um tabu, estatística, olha, nunca perdeu. Isso é tudo muito relativo, muito mais, assim, inerente a comentários que não entram na parte técnica e tática do jogo. Então, sabe, nunca perdeu, Guarani sempre dá sorte. Tem sorte no futebol. Futebol tem competência, organização, objetividade, seriedade e foco. O resto nunca perdeu, tá bom, a gente registra isso, é legal, o telespectador até gosta disso. O tabu, né, às vezes leva mais público no estádio. O tabu mais famoso da história do futebol brasileiro são aqueles 11 anos que o Corinthians ficou sem ganhar do Santos, de Pelé, depois ganhou em 68, teve música. A torcida do Corinthians comemorou como se fosse um título. Mas hoje isso mudou muito. Hoje, com análise de desempenho, né, com 75 câmeras mostrando o jogo, com a gente tendo a possibilidade de analisar com um pouco mais de profundidade o currículo dos jogadores, o momento dos jogadores, com a fisiologia também participando disso, mudou um pouco, o futebol ficou mais científico. Se ficou melhor ou pior é uma questão de ponto de vista.
mas ficou mais científico, ficou mais exato. Então, claro que não tem uma lógica em cima da ciência, mas as surpresas diminuíram. Podem observar. Quem entra para ser... Quem vai ser quem é favorito para ganhar o Brasileiro? A gente dificilmente erra. Quem é favorito para subir? A gente dificilmente erra. Por quê? Porque a coisa está realmente muito científica. E dentro da ciência do futebol, o Guarani é melhor que o Novo Horizontino. E principalmente quando joga em casa. Como que o Guarani não vai ganhar o jogo? O que pode fazer com que o Guarani não vença o Novo Horizontino? Se ele não jogar só aquilo que ele sabe. Aquele futebol intenso, muito forte do lado direito, ora passa o Bruno José, ora passa o Diogo Matheus, lado esquerdo, o Mike cresceu muito, o João Vitor, o Bruninho chegando, empurrando esses caras para frente, volantes chegando, ora um, ora outro. Às vezes, hoje está indo mais o Matheus Barbosa, que é uma surpresa para mim, do que o Matheus Bueno, que para mim tem mais técnica, mas eles alternam quem chega, quem fica. Time muito dinâmico, com passagem dos laterais frequentemente, com um meia que vira um quarto atacante. O time do Guarani é muito bom para aquilo que é, lógico, a realidade de uma Série B de Campeonato Brasileiro. Então eu acho que o Guarani, naturalmente, e ainda com um ponto de desequilíbrio positivo muitíssimo importante, que é a presença do torcedor, são os aspectos campo-torcida, aí sim, isso ainda comanda, isso ainda influencia, isso ainda muda, às vezes, aquilo que pode existir de equilíbrio dentro do jogo, porque a atmosfera é muito positiva e os jogadores se entusiasmam mais, os jogadores se doam mais. Então eu acho que dá Guarani, Batista. Olha, falei que o Guarani tem que vencer os jogos em casa e ele vai ter 5 dos principais concorrentes pela frente. Novo Horizontino, esse jogo sábado, 5 da tarde, com a transmissão na tela da Band. Novo Horizontino é o terceiro, com 51. Vila Nova, 8º, com 46. Criciúma, 6º, com 48. E aí, visitantes, Vitória, que é o primeiro colocado, é o líder, tem 55, o Atlético Goianiense, que é o 7º colocado com 47. Então isso aqui é que vai, o CH, definir a vida do Guarani, mas claro que passa por uma vitória diante do Novo Horizontino. O Batista, não é só um palpite que eu vou acabar colocando aqui, não. Eu tive o cuidado de observar as partidas para que o que eu vou falar agora aqui seja a minha verdade, não é? Eu duvido que o Guarani repita o segundo tempo que repetiu, que não fez contra o CRB. Duvido. Os jogadores, após a partida, e foi o comunicado do próprio Humberto Loser, ele usou a palavra indignação. E por quê? Porque eles sabem que eles não jogaram no segundo tempo. Não estou tirando o mérito do CRB, tá, gente? Já é página virada. CRB jogou... Essa música bonita essa daí, hein? Página virada, bonita essa música aí. Então, cante um pedacinho pra gente, depois que você terminar o comentário, eu vou cantar um pedaço. Tá bom. Beleza? Então, esse segundo tempo do Guarani, ele tem que ser não esquecido, ele tem que ser um exemplo para se tirar de lição, porque se o Guarani quiser subir, ele não pode repetir o que foi feito no segundo tempo. E o que me deixa, assim, com uma projeção positiva, é que o treinador, o comandante, também estava indignado. E tem que provocar indignação mesmo, porque não adianta ficar só falando que quer subir, só dando discursinho que vai brigar por título. Não, tem que ser no comportamento. Ele tem feito certo, eu acho que ele acerta e erra como qualquer treinador, mas com o time completo, dentro de casa, com a força da torcida, combinado com organização, parte técnica, tática, estratégica, e com indignação e mobilizado, o Guarani ganha do Novo Horizontino sábado. Humberto Loser não tem qualquer tipo de problema, todos os jogadores estão disponíveis. Não tem ninguém suspenso e também não tem ninguém contundido, machucado, claro. Hoje é quinta-feira, o jogo ainda é no sábado, mas tudo correndo bem, né? Tomara que não aconteça nada com relação à contusão. Em treino, terá o time completaço. Que é muito importante. Titular e banco de reservas. Que é muito importante. Não é? E aí tem um negócio, o CH usa bem esse termo,
gosta de usar, a estratégia. Então tem a possibilidade unida à estratégia. A possibilidade qual é? Ter todo mundo à disposição. Dificilmente você tem essa possibilidade, né? Essa chance. Tem que mexer toda hora, é suspensão, contusão e tal. Então a possibilidade está dentro. E tem a estratégia. Qual é a estratégia? Não mexer. Perdeu. Perdeu, eu vou mexer. Tá todo mundo à disposição, mas eu não gostei desse, daquele, esse aqui estava muito abaixo. Aí mexe, aí começa a azedar a boca da potranca. Então, a possibilidade. Tigrão. Tá com todo mundo. Tigrão. Sim. Azedar a boca da potranca, eu estou aqui há 16 anos, eu não me lembro de você ter colocado isso aqui. Não, mas ele acabou de inventar, ué. Discorra por isso que você não ouviu. O que seria azedar a boca da potranca, por favor? Porque essa daí não inventei, mas eu estou fazendo uma homenagem aqui para o Renato Silva. Opa! Que a gente trabalhou junto com ele muito tempo, porque a expressão popular, agora azedou a boca da égua. Azedou a boca da égua porque a égua não está legal, a coisa não vai dar certo. A égua vai empinar e não vai puxar a carroça, essas coisas. Entendi. Azedou a boca da égua. O Renato, dentro da sua criatividade, para sair um pouco do que era o dito popular, ele falava: não poderia ter tomado esse gol a essa hora. Agora acabou de azedar a boca da potranca. É isso. Então, olha lá a bicha aí. Ela aí. Então, às vezes, a estratégia de não mexer é tão importante como a possibilidade de contar com todo mundo. Porque tem treinador que está com tudo na mão. Aí ele inventa. Né? Tá tão fácil de fazer o óbvio, o simples. Aí ele vai e inventa. Viram o Fernando Diniz, o consagradíssimo treinador da seleção brasileira ontem? Ele perdeu o seu lateral direito expulso no final do primeiro tempo. Aí o juiz deu um acréscimo. Ele tinha o Guga no banco. Ele sabia que tinha que fechar o time por ali. Ele falou: deu 3 minutos, eu vou assim, troco no intervalo. Por onde que o Internacional criou a jogada para fazer o gol? Em cima da lateral direita, que estava desfalcada, porque ele puxou o Arias, ele puxou mais não sei quem, ficou improvisado. Aí vai para a coletiva, o repórter inteligentemente falou: poxa, você tinha o Guga no banco, o jogo ficou parado, todo mundo reclamando, o rapaz foi expulso, não queria sair, Samuel. E aí, dava para ter aquecido. E você não pôs, tomou gol. Pronto, apelou Fernando Diniz. Pergunta capciosa, porque você já está perguntando e dando a resposta. Você só faz pergunta em cima de resultado. Então é isso, azedou a boca da potranca. Tomou o gol. Por quê? Era simples corrigir.